Eu tenho uma relação que eu diria que é emocional com a comida há 43 anos. Mas eu tenho visto muitos documentários, muitos podcasts, muita gente falando sobre os benefícios de ficar sem comer. Autofagia, clareza mental, o corpo trabalhando de uma forma diferente. E eu decidi fazer esse teste. Eu confesso que eu gostaria de ter ficado 72 horas, mas o meu corpo ainda não estava pronto para uma coisa tão radical. Eu decidi encerrar esse processo aqui que eu passei em 46 horas e meia. Não chegou bem a 48 horas, mas já estou pronto para testar de novo logo e quem sabe bater a 72. O que eu aprendi com tudo isso? Bom, você vai ver ao longo desse vídeo aqui, eu tendo vários insights. Eu tô gravando esse vídeo depois de ter passado pelo processo do jejum. Ah, e outra coisa, um benefício muito forte. Foram 4 quilos eliminados em 48 horas. Óbvio, eu sei, não foi gordura. Foi glicogênio, foi água. Mas o meu corpo passou a se alimentar das minhas gorduras. E isso, pra mim, é importante aqui, porque quem acompanha o canal sabe que uma das minhas brigas aqui é o corpo. Eu quero mudar o meu corpo, quero botar um shape que eu nunca botei na minha vida. Tô trabalhando a minha mente, tô trabalhando o meu espírito e tô trabalhando também a minha parte de trabalho, produção de conteúdo. Eu trabalho com o YouTube já há bastante tempo, tenho um outro canal onde eu tenho mais de 100 mil inscritos, mas eu andei procrastinando bastante, a minha vida acabou saindo dos eixos. E esse jejum também é um jeito de eu me desafiar e me colocar no prumo, tomar a rédea da disciplina e dizer, cara, peraí, eu posso fazer. E tô muito surpreso com o resultado disso tudo. Bom, isso aí que você tá vendo no espelho nesse momento, eu acabei não falando, é o meu corpo na primeira manhã após o jejum. Depois de já ter começado, eu comi às 9h10 da noite e aí é na manhã seguinte. Fala aí, imparável. Então, cara, tô aqui já há praticamente 13 horas. Vai fechar 13 horas daqui a 15 minutos. Então já considero 13 horas sem comer. Acabei de fazer o treino. Como é final de semana, eu não vou treinar. Então tudo certo. Por enquanto treinei bem, não senti nada de diferença no treino. Normalmente eu sempre tomava um café para vir treinar, né? A única coisa que tá um pouquinho diferente, mas é normal de me acontecer mais ou menos por volta desse horário aqui, é uma dorzinha de cabeça. Mas é padrão, infelizmente, né? Porque acabou meus remédios da pressão, falei ele comprar e eu não tomei de manhã. E quando eu não tomo de manhã, pressão alta é complicado, cara. Aí acredito que seja por conta disso. Vou tomar agora assim que eu chegar em casa, né? E vou continuar para ver até onde eu vou. A minha intenção é fechar 72 horas, que é o pico de limpeza, né, do organismo. Não sei se de primeira eu vou fazer 72, talvez eu faça 48, 24, 48. Vou ver como é que eu vou me comportar. Por enquanto tô com zero fome, não tenho vontade de comer nada, tô bem de boa. Vamos levando para ver até onde dá, né? Eu já cheguei a fazer essas 16 horas aqui, eu já fiz praticamente 16 horas. Eu já fiz, né? De ficar sem tomar café e almoçar lá pela 1 hora. Então, meio que costume. Agora, passar, vamos ver como é que meu corpo vai reagir, como é que eu vou sentir essa coisa, porque às vezes não é nem a necessidade, é a necessidade habitual. Eu tava vendo alguns vídeos sobre, né? Não é a necessidade fisiológica, é uma necessidade do hábito. Da gente chegar naquele horário e é o horário de comer e tu pegar e sentar pra comer. Vamos ver. Vai passar o almoço aí, daqui a pouquinho é o horário do almoço. Vamos ver como é que eu vou estar. Se bem que eu vou estar com a cabeça ocupada, tem algumas coisas pra fazer agora meio-dia. Vou estar com a cabeça ocupada, talvez eu nem perceba. Tomara que seja assim, né? Que eu consiga, numa boa aí, passar por esses dias e fazer esse processo de limpeza. Porque eu cheguei num platô no meu corpo. Eu vou falar isso lá no estúdio, que aí o som vai ficar melhor. Bom, cara, a idade é um dos principais fatores que mais arrebentam com a gente. Tem gente que diz que a vida começa aos 40. Eu queria pegar esse cara. Porque, real, assim, eu sinto uma diferença enorme no meu corpo. Antigamente, quando eu tentava emagrecer, perder peso, era muito rápido. Rápido, entre aspas, mas eu fazia uma dieta qualquer ali e rapidinho eu baixava o meu peso, encaixava o corpo e tudo certo. Depois dos 40, cara, tá praticamente impossível. Eu sinto o meu corpo estagnado, sabe? Por mais que eu coma menos do que eu comia, muito menos, eu cheguei a fazer dietas de 1.000 calorias, 1.500 calorias e, cara, não senti evolução. Uma evolução, não senti evolução é mentira, mas uma evolução muito lenta. E aí, cara, pra gente que tem um pouco de ansiedade, isso acaba frustrando e a gente não faz
logo ali desiste. Então o que aconteceu? Eu decidi testar o jejum para ver se eu conseguia resetar o meu corpo, porque é um dos benefícios que eu vi nos documentários que eu assisti, nos podcasts que eu vi, principalmente do Dr. Baracá. Inclusive, abraço para ele. Eu sei que esse vídeo nunca vai chegar nele, mas abraço, foi ele um dos meus incentivadores a fazer o jejum, a passar pelo processo do jejum. E cara, eu senti já a diferença. Não sei se é psicológico, pode ser que seja, mas eu senti diferença. Eu sinto diferença na forma com que o meu corpo tá funcionando. Bom, ao longo do jejum ali foram 4 quilos, né? Dos 120 eu baixei para 116, logo logo você vai ver. Então, velho, eu recomendo você testar. Esse é o principal fator, assim. Porque se você tá estagnado, se você tá sentindo que o seu corpo não tá evoluindo, inclusive o jejum, pelo que eu vi, tem outros benefícios além da perda de peso, né? Não é só isso. Teve a parte espiritual ao longo desse vídeo que você vai acompanhar. Tem a parte também da limpeza que o teu próprio organismo faz. Ele tem tempo para parar e pensar e limpar. É tipo, no dia a dia você vai colocando comida ali para dentro e ele não tem tempo de fazer aquelas coisas básicas que é fazer uma limpeza das células que não prestam mais e tal. Quando você para de botar comida, que é uma prioridade para o organismo, e ele, se você jogar comida, ele vai fazer a relação que ele tem com a comida antes de qualquer outra coisa. Quando você para com isso, automaticamente ele tem tempo agora para realizar aquelas outras tarefas que são extremamente importantes, mas que nós mesmos, por estarmos sempre empurrando comida para dentro, acabamos atrapalhando. Continua acompanhando aí, você vai ver. Hora da tortura. Ó, o povo aquecendo comida. Rafinha tomando sua vitamina C. E é hora de comer. Só que não pra mim. Eu vou botar comida pro cachorro. Todo mundo merendando lá dentro e eu tô aqui lendo. Aí eu pego o livro aqui, o Micro Hábitos, e ele fala sobre a questão de fazer pequenas coisas, né? Dar pequenos passos. E dá um exemplo que, cara, é um baita exemplo. Só que não é a hora mais apropriada para esse exemplo. Ele fala sobre um livro, cita um livro de Melinda Mãe no poema de Shel Silverstein. Ele fala sobre a criança que queria comer uma baleia. Aí ele fala que a melhor coisa para se comer uma baleia inteira é dar uma mordida de cada vez, né? Aqui no caso ele exemplificando sobre uma cliente dele que queria abrir uma empresa. Pô, mas falar em comida aqui aí é sacanagem, né? Eu tô aqui pra fugir da comida, o cara vem me falar em comer uma baleia, aí tá de brincadeira. Tava lendo ali, cara, e percebi a minha cabeça um pouco coisada, sabe? Uma sensação meio estranha na cabeça. Vou medir a pressão e vou também tomar um pouco de água mineral, dizem que é bom, né? Que ajuda a sensação de saciedade, embora eu não esteja com fome, mas também tem um pouquinho de sódio, talvez seja isso que está faltando, né? Como eu como a comida normalmente com bastante sódio, talvez seja isso. Aí uma das coisas que me fizeram companhia ao longo desse jejum, porque em jejum, caso você não saiba, você pode tomar esse tipo de líquido desde que não contém açúcar. Aí eu estou preparando, na verdade, o meu café. Eu tomei chá preto, eu também tomei água mineral, como eu havia comentado, tomei água, enfim. Quase 24 horas que o jejum tá pegando por aqui. A gente veio na farmácia aqui pra uma amiga nossa. Estivemos visitando ela no hospital lá, ela passou por cirurgia, graças a Deus tudo certo. E cara, tô sem fome. Não tô sentindo fome. A única coisa que, como eu tenho problema de pressão, eu tenho que auferir, né? Minha pressão deu elevada. Daí tem que botar um pouquinho de sódio, por incrível que pareça, na água para ver o que acontece, né? Para ver se regulariza. Tava com uma dor de cabeça, mas já passou a princípio. Mas essa dor de cabeça ela me acompanha já há bastante tempo, né? Então eu não sei se é por conta de eu estar fazendo jejum ou se é por conta realmente dessa pressão que já não está bem controlada, né? Faz muito tempo que eu não vejo medicamentos e tal, e essa dor ela já estava meio que numa constante. Depois que parou a dor na coluna, começou a dor na cabeça. Pode ser por conta da minha pressão, né? E também por conta de sono, cara. Uma coisa que está complicada aqui, a gente costuma dormir muito tarde e levantar muito cedo, né? Porque a gente levanta às 6 horas, a gente acorda às 6 horas e aí em seguida já levanta. Então pode ser essa cansaço, né? Amanhã a gente vai aproveitar para dormir um pouquinho mais, como não tem aula, a gente vai dormir um pouquinho mais. E aí vamos ver como é que eu vou acordar. Aí amanhã eu já te digo como que eu acordei. Fala aí, acordando aqui, mais um dia, começando mais de 24 horas agora, acho que 30, cara, faz bastante tempo, já nem sei mais. Eu sei que falta bastante tempo ainda também pra bater as 72 que eu pretendo, mas não sei se eu vou chegar. Tô sem fome, tô de boa, bem energizado, acordei bem, me sentindo leve. A cabeça leve, como há muito tempo não acordava, talvez porque hoje eu dormi um pouquinho mais, né? Dormi 11 horas ontem e acordei 7h30 hoje. Dá um tempo considerável de sono. Vou me pesar ali, comprei uma balança
balancinho pra gente ir acompanhando dia a dia. Ontem eu pesei, tem aquela selfiezinha que eu vou colocar aqui, de quanto estava o meu peso. Tava 120 quilos. Vamos ver como é que vai estar hoje, né? Vamos ver como é que vai estar hoje. Hora da verdade. Caraca, 118. 2 quilos. É importante deixar claro aqui que é óbvio que esses 2 quilos não são de gordura. Esses 2 quilos são água, o próprio glicogênio que eu tenho estocado no meu corpo, que eu tinha, que acho que agora já não tem mais. Estou usando a gordura como combustível, segundo estudos que eu vi, a depender de quanto tempo meu corpo estava funcionando bem mal. Mas a depender de uma certa quantidade de tempo em jejum, o teu corpo começa a usar a gordura como fonte de alimento, fonte de energia. Para me mover agora eu preciso usar do meu estoque. E segundo alguns estudos mais avançados que eu vi, que aí é num podcast lá dos Estados Unidos, a primeira gordura que o teu corpo começa a utilizar não é a gordura solta por fora, é a gordura visceral, é a gordura que está na volta dos órgãos. E isso para mim é o mais importante, tá? Não é uma questão de estética, não, é uma questão de utilizar a gordura visceral, de tirar essa gordura. Eu sinto que eu acordei mais seco hoje. Seco. Cara com 118 quilos dizendo que tá seco. Mas em relação a mim mesmo, cara, não fica debochando. Acordei me sentindo, sabe, a barriga mais encaixada, o corpo mais encaixado, não sei. Pode ser impressão minha, mas eu acho que não. Eu olhei no espelho também. Vou te mostrar depois o espelho pra gente tirar essa conclusão junto. Eu tenho o espelho de ontem, né, começo de tudo, e tenho o espelho de hoje, vou te mostrar depois. Tamo junto. Fala, gurizada, 10h14 da manhã agora, tudo tranquilo, sem fome nenhuma. E uma coisa legal, cara, a minha mente, não sei se é psicológico, se é por conta dos vídeos que eu assisti, mas, cara, ela tá muito rápida, assim. Eu consigo conectar as coisas muito rápido, eu tô com um sentimento diferente dentro de mim, um sentimento de, sei lá, alegria, não sei. As minhas emoções todas estão meio que afloradas, assim. Tava assistindo um vídeo ali e eu sou chorão, né? Prazer, eu sou chorão. Tava assistindo um vídeo ali e, cara, chorei do nada, em um vídeo que não era o nascimento do filho do Júlio Balestrin, e me emocionei, obviamente, né, passa um filme na minha cabeça, lembro do nascimento dos meus filhos, inclusive um deles eu perdi, né, em 2019, então passa todo esse filme pela minha cabeça. O nascimento do meu filho foi o que eu tive mais presente na sala de parto e tudo. Na minha filha, quando eu fui chegar, a gente deu uma entrada no hospital, quando eu fui chegar pra ver o parto dela, ela já estava praticamente nascendo, então não deu muito tempo, foi muito rápido. Mas o meu filho, eu participei de todo o processo, da mesma coisa ali, então mexeu comigo, cara, mexeu com os meus sentimentos aqui. E eu percebo isso, a galera que... Esse jejum não tem só a ver com o meu corpo, tá? Esse jejum tem a ver com a parte espiritual também. E, cara, tá muito diferente, assim. Eu percebo uma sensibilidade maior para as coisas. Mais de 24 horas, 36 horas já mais, né? Passadas. Não, dá mais, cara. Eu não vou fazer conta. Depois eu faço a conta e boto na edição. Mas agora de cabeça não vou conseguir fazer a conta. Então, tá bem diferente, assim. E uma coisa que eu tô aprendendo é que eu preciso muito menos de comida do que eu imaginava para sobreviver. Dá para viver de boa, sem comer tanto como eu comia. É doido isso, cara. É doido porque a gente acha que a gente precisa comer toda hora, todo tempo, né? Porque senão a gente não vai ter energia para as coisas, a gente não vai conseguir fazer. Óbvio que eu não fiz nenhuma atividade física, nada desse tipo por enquanto. Hoje à tarde que eu vou fazer algumas coisas lá em casa, lá, né? Normalmente no sábado a gente pega para fazer trabalhos de casa, assim. E aí então hoje à tarde eu vou fazer lá e vamos ver como que eu vou me sentir, como que eu vou estar. Eu pretendo agora às 9 da noite de hoje bate 48, eu pretendo levar até às 9 da noite de amanhã. Vamos ver se eu vou aguentar o tirão. Eu tenho que ir medindo também a minha pressão por conta da pressão, né? Tem que ir auferindo para ver se ela não dá alteração muito brusca. Por enquanto ela continua alta, continuo com a pressão 14/10 e tá ficando nisso. Positivo, entre aspas, porque eu não preciso me preocupar com queda de pressão, né? Mas eu tenho que medir ali, pelo menos de manhã, de tarde, de noite, eu tenho que medir a pressão. É isso, cara. Tô de boa. A gente veio aqui na nossa amiga que tá hospitalizada. Graças a Deus, tudo bem com ela também. Agora, meio-dia ali, vou tirar um tempo pra orar. O horário que eu iria comer, eu vou dedicar pra outra coisa, né? Que é pra minha parte espiritual. E vamos lá. Vamos seguir a vida. É isso. 42, quase 43 horas de jejum já aqui. E agora a fome... Não sei se é fome, cara. Não sei se é fome ou se é vontade de comer. E eu vim no mercado. Lá atrás, dá pra ver. Tô no mercado. E eu acho que eu vou passar um perrengue ali dentro. Porque eu vou ver algumas coisas ali que vão me despertar um interesse, gatilho de comer. De verdade, eu tô com um gatilho de comer, não comer uma carne. Eu tô com um gatilho de comer um doce. Provavelmente eu vou ver isso ali, né? Então, vai ser um desafiozinho, mas eu tenho que comprar uns chás. Dizem que é bom tomar
tomar chá verde e chá preto para diminuir a quantidade de cafeína, né? Tô tomando bastante café, tô sentindo um pouco de azia, então vou diminuir a quantidade de café. Bastante não, eu tomo 1, 2 xícaras de café, mas as minhas xícaras são grandes, então vou diminuir a quantidade de cafeína tomando chá preto e chá verde. Vamos entrar ali, cara, vamos ver o que vai dar. Eu não vou filmar lá dentro, obviamente, mas vamos entrar ali e depois, a hora que eu sair, eu já te digo como é que eu passei lá dentro. Missão cumprida! Ufa, voltando aqui só com as 2 caixinhas de chá. Um chá de camomila, ajuda também a acalmar e vai ajudar a dormir também. E um chazinho um chá preto, né? Entrou a música do nada aqui. E um chá preto que eu vou tomar no lugar do café para dar aquela amenizada e para ter um paladar também. Eu tô sentindo uma coisa que eu tô sentindo agora nesse momento deixa eu desligar aqui. É o meu paladar, cara. Parece que sabe quando a gente, não sei se você já teve o nariz entupido e jogou soro ali pra dentro? Tá nessa pegada, assim, um gosto meio salgado na boca. Não sei porquê. Eu tô tomando um pouquinho só, de manhã eu tomei um pouquinho só de água com uma pitadinha de sal. Mesmo assim, esse gosto permaneceu o tempo inteiro na minha boca. Não sei se tem alguma coisa a ver. Mas aí o chá preto vai tirar um pouco, né? Quebrar um pouco. Eu queria comprar chá verde, mas não tem. Então, chazinho preto já vai me ajudar nessa quebrada de gosto, principalmente. Pra ter alguma coisa com gosto pra tomar. Sei lá, cara, meio estranho. Mas tô me sentindo bem, tô me sentindo de boa, assim. E o mais impressionante de tudo, cara, é a nossa relação com a comida, né? O quanto a gente acha que precisa de algo, quando na verdade a gente retira e nem precisava tanto assim. Eu tô impressionado, cara. Mas pelo que eu vi relatos assim de pessoas que passaram por esse período prolongado de jejum, agora são, como eu disse, né, 43 horas já que eu não como nada, só água. O nosso organismo, ele é uma máquina, cara, ele se adapta. Ele consegue se adaptar ao excesso e consegue se adaptar à falta. Mas ao excesso por um período, né? Por um período de tempo. Por exemplo, eu agora acredito que eu já tenha zerado o meu estoque de glicogênio. Ou seja, aquela reserva que eu tinha de glicose, de açúcar para colocar no meu sangue, eu não tenho mais. Eu não sou nenhum especialista, tá? Tô só falando coisas que eu vi. Agora, o meu organismo ele tá funcionando à base de gordura. E tem bastante, aí tem bastante combustível. Então, eu tô me sentindo normal, cara, como se eu tivesse alimentado. É muito estranho. É muito estranho, porque eu não imaginava que eu iria me sentir como eu tô me sentindo, como se eu tivesse realmente me alimentando. E é muito também de cabeça, né? Porque eu cheguei ali, eu passei menos mal do que eu achei que eu iria me passar, assim, tipo, vontade. Porque teve uma bolachinha ali que eu gosto muito, que eu comia bastante, né? Uma bolachinha que é amanteigada com goiabada em cima. Eu não sei se na tua cidade tem, aqui no sul tem bastante. E, cara, passei de boa pela rapadurinha também, que é meu fraco, aquele torrão, sabe? Amendoim com açúcar. Cara, aquilo ali, agora falando deu vontade, pô, não era pra ter falado. Mas passei de boa também. Tô tranquilo, cara, tô tranquilo e acho que vai dar pra levar aí as 72 horas. Eu tava pensando talvez em encerrar com 48 por conta da minha pressão e tal. Mas a pressão tá se mantendo alta, né? Não normalizou, tá ali 14 por 10, mas tá se mantendo nisso, então dá pra levar numa boa. A gente se vê aí no próximo take. Hora do chazinho de camomila. Dá uma acalmada aí. Extremo Sul patrocina nós, né? Fazendo uma propagandinha aqui, ó. Camomila com maracujá. Perguntei pro nosso querido chat GPT se atrapalharia minha dieta, se faria... Dieta não, meu jejum. Não. Mandei aqui a fotinho, né, dele direitinho. Não tem quantidades significativas que atrapalhem o jejum. E pode ajudar a acalmar o meu estômago e a azia e tudo mais que eu tô sentindo. E também ajudar a dormir. Beleza, vai ser isso. Saúde. Essa pesagem agora é em média de 46 horas de jejum. Um pouquinho antes de eu encerrar por conta da minha pressão ter dado aquele pico violento que você vai ver daqui a pouco. Fala aí! Bom, infelizmente, né, não podemos brigar contra o que o nosso corpo apresenta. Minha pressão foi para 15 por 11 agora, acabou subindo e aí fiz umas pesquisas aqui e o ChatGPT, que é minha fonte de pesquisa atual, disse que provavelmente por conta do estresse que o jejum provoca no nosso corpo. O jejum, ele ativa o nosso corpo e coloca ele em uma sensação de alerta. Então, eu vou encerrar nas 48, não vou prolongar para 72, mas já foram 48 horas praticamente. Não fechou bem 48, mas foram praticamente 48 horas aí, e que o reset que eu queria, eu consegui dar no meu corpo, consegui resetar ele. Agora a ideia é cuidar disso, tô com bastante dor de cabeça, bem forte, me alimentar, comer alguma coisa ali de boa, comer uns ovos, que é recomendado, né? Tô saindo do jejum. E aí mais tarde, de repente, eu como carne.
e vai ser isso. Não foi do jeito que a gente queria, como a gente não tá nas melhores condições, né, físicas, meu corpo não tá funcionando do jeito que tem que funcionar, ele não reagiu do jeito que ele teria que reagir. Ainda bem que eu não fiquei numa floresta, né, que se eu ficasse numa floresta eu ia me obrigar a fazer um jejum e ia acabar passando mal por outras coisas. Olha que doideira, cara. Então, a ideia agora é tranquilidade e a hora que recuperar, que eu colocar melhor, que eu emagrecer mais, aí eu tento de novo, aí eu levo ele a 72, beleza? Bom, cara, se eu tiver que fazer um balanço final aqui desse processo todo, dessas 48 horas, é que valeu muito a pena. Valeu muito a pena por eu me levar nesse limite que eu não sabia que eu tinha, por eu superar esse limite. Na minha cabeça eu passaria mal e tal. Fiquei super de boa, à exceção da minha pressão, né, que estava descontrolada, mas já tem o benefício de agora, 2, 3 dias depois desse período de jejum, eu tô com a pressão zerada, 12/8, bato ali, óbvio, continuo tomando meu medicamento, né? Mas bato ali 12/8, coisa que já não tava há bastante tempo. Já fazia um bom tempo que ela batia 14/11, 14/10. Agora 12/8, reloginho, pressão de guri. Top demais, né? Só por isso já valeu a pena. Mas o autoconhecimento que a gente adquire, recomendo todo mundo a passar por uma experiência dessas, cara. Porque a gente acaba entendendo muito mais do nosso corpo, entendendo muito mais do nosso mecanismo, né? Do quanto o nosso corpo é perfeito e do quanto a gente consegue funcionar em situações, aspas aqui, bem aspas, tá? Mas em situações extremas. Porque pro meu corpo, a minha pressão subiu provavelmente, porque pro meu corpo eu estava em perigo. Como eu falei ali, ainda bem que eu não estava numa floresta, né? Mas pro meu corpo eu estava realmente em perigo. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa me liberar adrenalina, ele precisa colocar tudo em alerta, todo mundo funcionando, todo mundo ali soldadinho de sentinela, porque eu estava em perigo, eu não estava colocando o alimento para dentro, que é o vital, né? O tônus vital de tudo. Então ele estava bastante preocupado e isso acabou fazendo com que a pressão disparasse ali. Mas o que eu levo disso tudo? Estou adotando o jejum intermitente como a próxima dieta aqui dentro da Forja. Vou levar daqui para frente 16/8. Vou ficar 16 horas sem comer, tem uma janela de alimentação de 8 horas, mais 16 horas assim eu vou. Provavelmente nos finais de semana eu vou fazer 24. Então 16/8 de segunda a sexta, de sexta para sábado faço um 24, volto pro 16/8. E vou tentar estimular ao máximo o meu corpo para que ele trabalhe de uma forma um pouco diferente, utilizando toda essa reserva. Afinal de contas, eu vim fazendo depósito nesse corpo de alimento e ele estocando em gordura há 43 anos. Desde que eu me dou por gente, eu sofro com essa questão de engorda, emagrece, engorda, emagrece. E eu quero testar isso. Eu vi que eu consigo, levei ao máximo que eu pude e eu vi que eu consigo fazer isso de forma bem tranquila, sem sofrimentos. Tô sem dor de cabeça. Lembra que eu falei no vídeo ali que chega um certo horário do dia, aquela dor de cabeça tendia a me acompanhar? Tô sem dor de cabeça, tô dormindo melhor. Cara, sensacional, sensacional. Obrigado a todos que compartilharam com o mundo aí o jejum e obrigado à Bíblia, porque na Bíblia ela já fala sobre o jejum como benefício espiritual e essa parte poderia render um vídeo só sobre isso, porque foi muito bom pra mim. Essa parte de conexão, o jejum, a gente parece que enxerga um mundo um pouco diferente, a gente começa a notar coisas que não notava. Cara, recomendo você testar. Se você gostou do vídeo, deixa um like pra ele chegar mais longe, te inscreve no canal pra acompanhar tudo que vai acontecer aqui dentro da Forja. A Forja é um projeto onde eu mostro os meus bastidores aqui, a minha vida, né? Comento a minha vida basicamente, onde eu falo sobre trabalho, sobre família, sobre saúde, sobre espírito, tudo que acontece comigo na vida real. Se você quiser continuar acompanhando o dia a dia de uma pessoa lutando contra a obesidade, pressão alta, lutando contra a idade, contra as limitações que a idade nos impõe, é só te inscrever, porque com certeza vai ser um prazer te receber e com certeza você vai acabar tirando algumas lições daqui também, porque eu já passei por algumas coisas ao longo dessa vida. Beleza? Tamo junto, bora pra cima, seja imparável e é nóis.